Eurípides Barçanufo nasceu em Sacramento, na região do Triângulo do Alto da Paranaíba, no estado de Minas Gerais, em 1º de maio de 1880. Filho de Hermógenes Ernesto de Araújo e Jerônima Pereira de Almeida, manifestou bem cedo profunda inteligência e senso de responsabilidade, acervo conquistado naturalmente nas experiências de vidas pretéritas. Ainda bem moço, porém muito estudioso e com tendência para o ensino, foi incumbido pelo seu mestre de escola a ensinar aos próprios companheiros de sala de aula. Respeitável representante político de sua comunidade, tornou-se secretário da Irmandade de São Vicente de Paulo, tendo participado ativamente da fundação do jornal Gazeta de Sacramento e do Liceu Sacramentano. Logo, viu-se guinado à posição natural de líder, por sua segura orientação quanto aos verdadeiros valores da vida. Não foi, de pronto, um espírita. Por meio de um dos seus tios, Mariano da Cunha, ou também conhecido como Tio Sinho, de quem recebeu um presente, o livro Depois da Morte, escrito por Leon Denis. Eurípides tomou conhecimento da existência dos fenômenos espíritas e das obras da codificação do espiritismo. Mariano fazia parte de um grupo de pessoas que estudavam o espiritismo na fazenda de Santa Maria, propriedade localizada a cerca de 14 quilômetros de Sacramento. Na sexta-feira da Paixão, no ano de 1904, Eurípides Barçanufo, acompanhado do amigo José Martins Borges, foi assistir uma sessão espírita na fazenda de Santa Maria, segundo narra Corina Novello. Encantado com o que vira, sentira, dias depois Eurípides volta a Santa Maria, onde assiste uma nova sessão. Na ocasião, recebe de Vicente de Paulo uma mensagem que convoca a assumir a doutrina dos espíritos, onde Vicente diz: "Meu filho, as portas de Sacramento vão fechar-se para você, os amigos afastar-se-ão, a própria família voltar-se-á, mas não se importe, proclame sempre a verdade, porque a partir desta hora as responsabilidades do seu espírito se ampliarão ilimitadamente", dizia o benfeitor. Eurípides então retorna para Sacramento, procura o vigário da igreja matriz onde prestava sua colaboração e desliga-se da congregação Vicente de Paulo, colocando-se à disposição do cargo de secretário da Irmandade. Voltou totalmente suas atividades para a doutrina, pesquisando e estudando por todos os meios e maneiras até desfazer totalmente suas dúvidas, e mal entendido por seus familiares e amigos. Diante da repercussão de tais acontecimentos, em poucos dias começou a sofrer as consequências de sua atitude incompreendida por familiares e amigos. Persistiu lecionando e, entre as matérias, incluiu o ensino do espiritismo, provocando reação em muitas pessoas da cidade, sendo procurado pelos pais dos alunos, que chegaram a oferecer-lhe dinheiro para que voltasse atrás quanto à nova matéria, e ante a sua recusa os alunos foram retirados um a um. Sob as pressões e perseguições de toda a ordem, Eurípides Barçanufo sofreu forte trauma, retirando-se para o tratamento e recuperação em uma cidade vizinha, época em que nele desabrocharam várias faculdades mediúnicas, em especial a de cura. Um dos primeiros casos de cura ocorreu justamente com a sua própria mãe, que, restabelecida, se tornou valiosa assessora de seus trabalhos. A mediunidade de Eurípides desenvolveu-se de forma notável, espontânea e multiforme, como só acontece com espíritos especialmente preparados para isto e que tenham uma missão especial, como a dele. Desdobramento, vidência, psicofonia, psicografia, curas e efeitos físicos, receituário foram surgindo e se tornando habituais em sua vivência. A produção de vários fenômenos fez com que fossem atraídas para Sacramento centenas de pessoas de outras regiões. A todos Barçanufo atendia e ninguém saía sem algum proveito, no mínimo um lenitivo da fé e da esperança renovada. A capacidade de desdobramento era tão comum em sua vida que atendia enfermos que se encontravam em outros locais, entrando em transe e indo em espírito aonde se encontravam. Eurípides fundou o grupo espírita Esperança e Caridade no ano de 1905, tarefa no qual foi apoiado pelos seus irmãos e alguns amigos, passando a desenvolver trabalhos interessantes, tanto no campo doutrinário como nas atividades de assistência social. Algum tempo depois, sob a orientação de Bezerra de Menezes, fundou a Farmácia Espírita Esperança e Caridade, que era totalmente gratuita e cuja manutenção fazia-se com o salário do
próprio Eurípides e com a ajuda espontânea de confrades abastados. A farmácia contava ainda com um laboratório próprio e Eurípides adquiria os medicamentos homeopáticos e o instrumental necessários das melhores firmas especializadas do ramo, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em nenhuma de suas atividades visava retorno pecuniário. Recebia milhares de cartas oriundas de todo o Brasil, trazendo comovedoras solicitações de enfermos do corpo e do espírito, chegavam-lhe às mãos, e em cada uma Barçanufo apunha receitas ou orientações de Bezerra, conforme a circunstância. Diariamente eram enviados para numerosas cidades do território nacional pelos correios, sob o registro, centenas de remédios manipulados na farmácia. No dia 1º de abril de 1907, Eurípides fundou o Colégio Allan Kardec. A instituição se tornou um verdadeiro marco no campo da educação, ensinando entre outras disciplinas astronomia e fundamentos da doutrina espírita. O educandário tornou-se conhecido em todo o Brasil, tendo funcionando ininterruptamente desde sua inauguração, com média de 100 a 200 alunos até o dia 18 de outubro, quando foi obrigado a fechar suas portas por algum tempo devido à grande epidemia da gripe espanhola que assolou o país. Em 1907 a 1912, Eurípides Barçanufo foi vereador de Sacramento. Trabalhou e muito em benefício da comunidade. Apesar de sua dedicação aos pobres, não foi compreendido por gente da igreja e acabou sendo perseguido. Diante dos acontecimentos, a igreja enviou a Sacramento, direto de Campinas, estado de São Paulo, o reverendo Feliciano Iargue, famoso por suas pregações e conhecimentos. Convencida de suas argumentações e convicções, dele infligiriam o golpe derradeiro no espiritismo. E foi assim que referido padre desafiou Eurípides para a polêmica em uma praça pública, aceita e combinada em termos. No dia marcado, o padre Iargue iniciou suas observações, insultando o espiritismo e os espíritas, dizendo: doutrina do demônio e seus adeptos, loucos passíveis das penas eternas. Era testemunho público do ódio e demonstração de intolerância e sectarismo. Eurípides, por sua vez, aguardou serenamente a oportunidade de falar, iniciando como uma prece sincera, humilde e bela, implorando paz e tranquilidade para uns e luz para outros, tornando o ambiente propício para a inspiração e a assistência do plano maior, e em seguida iniciou a defesa dos princípios nos quais se alicerçavam seus ensinamentos. Com delicadeza, lógica e dando vazão à sua inteligência, descortinou desvirtuamentos doutrinários apregoados pelo reverendo, e foi corroborado pela manifestação alegre e ruidosa da multidão. Ao terminar a famosa polêmica e reconhecendo o estado de alma do reverendo, Eurípides aproximou dele e abraçou-o fraternalmente e sinceramente. Eurípides Barçanufo seguiu uma dedicação às máximas de Jesus Cristo até o último instante de sua vida terrena. Por ocasião da pavorosa pandemia da gripe espanhola, que assolou o mundo em 1918, ceifando vidas, espalhando lágrimas e aflição, redobrando o trabalho do grande missionário, que previra muito antes de invadir o continente americano, sempre falando da gravidade da situação que ela acarretaria. Vitimado pela referida doença, Barçanufo desencarnou às 18 horas do dia 1º de novembro de 1918, aos 38 anos de idade, rodeado de parentes, amigos e discípulos. Manifestada em nosso continente, a gripe veio encontrá-lo, à cabeceira de seus enfermos, auxiliando centenas de famílias pobres. Eurípides auxiliou várias famílias pobres, entregava alimentos na rua, fazia tudo o que um verdadeiro seguidor de Cristo faz. Auxiliava todas as famílias, todos os necessitados de Sacramento. Havia chegado ao término de sua missão terrena, e em verdadeira romaria, Sacramento em peso acompanhou-lhe o corpo material até a sepultura, sentindo que ele ressurgia para uma vida mais elevada e sublime. Há quem afirme que Eurípides, conhecido como o Apóstolo do Triângulo, fora a reencarnação do escravo Rufo, um cristão praticante que aparece no livro Ave Cristo, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Eurípides deixou uma história rica, humana e profunda, e continua ele sendo, no plano espiritual, um dos maiores missionários do Espiritismo. Muito obrigado a todos vocês que participaram do vídeo. Peço encarecidamente, inscreva-se no canal, ajudem, divulguem
para que possamos fazer com que o canal cresça mais e que possamos divulgar mais os ensinamentos de Cristo e do Espiritismo. Muito obrigado a todos, fiquem em paz, um grande abraço.